com a equipe da Série B, ele tem toda a razão. 10 jogadores que participaram do jogo de ontem do Botafogo disputaram a Série B com a equipe. O Gatito, que não jogou, mas estava no elenco, o Daniel Borges, o Carlos, o Canu, o Hugo, o Kaique, só que o Hugo e o Kaique, por exemplo, brilharam na vitória contra o Internacional. E ninguém falou que era time de Série B. Mas beleza, eles estavam na Série B. O Del Piage, o Matheus Nascimento, o Chay, o Diego Gonçalves. Aliás, é a primeira temporada do Chay na Série A. Jogadores que estavam em outro time da Série B. O Vinícius Lopes. Então, você tem 11 dos 15 jogadores que estavam em campo ontem, atletas que disputaram a segunda divisão no ano passado. Chegaram para a Série A o Saravia, o Felipe Sampaio e o Patrick de Paulo, que estava escanteado no Palmeiras. E chegaram para o time B do Botafogo, o Jefinho e o Daniel Cruz. Jogaram os dois ontem. Então, 12 dos 15, 13, dos 16 jogadores que o Botafogo utilizou ontem, porque ele fez as 5 alterações, são jogadores que estavam ou na Série B ou chegaram para o Botafogo B. Ele tem razão quando ele fala isso. Eu só quero lembrar que quando o Botafogo teve grandes vitórias, como contra o Internacional e como contra o São Paulo, a situação não foi tão diferente assim. Contra o São Paulo, por exemplo, ele teve 9 jogadores que estavam na Série B. 2 que estavam em outros times da Série B, 11 ele teve contra o São Paulo. Contra o Internacional, ele teve 8 atletas que estavam na Série B do ano passado. É a realidade do elenco, cara. A gente fez esse levantamento aí. Mas eu acho que o que ele está... Contra o Fluminense, ele teve 8 jogadores na derrota do último domingo que estavam na Série B. Contra o Avaí, a derrota em casa, dos 14 jogadores que o Botafogo utilizou, 11 estavam na Série B. Então é a realidade, cara. Quando ganha, caso das partidas contra o Inter e o São Paulo, ou quando perde. Você não pode usar esse argumento apenas quando o time perde. Nos últimos 8 jogos, o Botafogo ganhou 2. São 6 derrotas. Contra então, o Inter e o São Paulo. Não tá bom. Não tá bom. Agora, o que eu acho que ele está tocando também é a necessidade de reforços que o Textor falou aqui, né? O Textor aqui falou, por exemplo, da possibilidade de contratar, quem que tinha conversado? O Rames Rodrigues. E aí você tem que conviver com o Gustavo Sauer no departamento médico, há 2 meses. Assim, o meu ponto é o seguinte, a realidade do elenco do Botafogo é essa, nas derrotas e nas vitórias. Elencos frágeis também, como do Avaí, Sim. Também dão um jeito de não levar no tático, de não levar lavadas, como o Botafogo levou ontem. O problema é o que ele tem que fazer a partir de agora, o problema é a interpretação em cima das vitórias que o Botafogo conseguiu. Tanto nossa quanto do torcedor. E aí eu falo, por exemplo, Botafogo e Fortaleza. Fortaleza fez 1-0, estava amassando o Botafogo, estava com o jogo controlado. Se não perde um jogador por expulsão no primeiro tempo, ia matar o jogo. E aí ele perde um jogador, transforma o jogo, o Botafogo consegue lá o resultado. Então, assim, aí a torcida vai no embalo do que foi a vitória e não do que a realidade do jogo mostrou. E é isso que, assim, eu acho que fantasiou um pouco o que o Botafogo é para essa temporada. Se a gente olhar o elenco do Botafogo, dá para fazer bons jogos? Dá, claro que dá. Mas a realidade do Botafogo, ela não é de 5 anos de Textor. Ela é o início de um processo. E aí as pessoas têm que entender como o Botafogo ganha os jogos. Como é que o Botafogo construiu as suas vitórias?